Por exemplo, você vai se reencontrar com o seu Salvador. Porque hoje nós sentimos a presença dele, nós sentimos ele falando no nosso coração. Claro, nós devemos estar no relacionamento, né? Porque se você estiver longe dele, você não vai nem ouvir mais ele. Então você tem que estar um relacionamento com ele, estudando a palavra, orando. Mas então nós sentimos a presença dele, nós sentimos algo ali falando conosco às vezes, mas nós não vemos ele. Então vai ser um reencontro para nós quando Jesus voltar. Para aqueles que forem salvos, né? Claro. Quem estiver perdido vai se esconder dele, vai fugir dele, né? Tem reencontro com pessoas que morreram. Então, uma das coisas que nós temos é a esperança quando alguém morre. Quando alguém que nós amamos morre, nós temos uma esperança. Poxa, eu tenho fé que essa pessoa morreu em Cristo. E quando Jesus voltar, eu vou reencontrar ela. Muita saudade eu tenho. Então, nós podemos reencontrar pessoas que nós morremos. Nós também podemos conhecer, por exemplo, grandes personagens da Bíblia. Quando Jesus voltar, nós iremos conhecer esses personagens, essas pessoas, né? Então, o reencontro ele reflete muita coisa. Aqui no trecho diz assim, ó. Uma mulher com os olhos marejados pergunta após um sermão sobre a morte: nós vamos encontrar nossos familiares outra vez? Essa pergunta atravessa culturas, gerações e religiões. Vivemos na era da comunicação, mas paradoxalmente ainda perdemos pessoas. Infelizmente, né? Familiares, amigos, colegas de escola, pessoas queridas que desapareceram no tempo ou na morte. A Bíblia não foge disso, ela fala sobre isso, sobre a morte. E ela fala também da esperança, né, de nós reencontrarmos essas pessoas, né? A maior dor da vida é perder alguém, e a maior esperança é reencontrar esse alguém. Isso é importante para nós. Para a gente dar continuidade aqui, eu contei que tem 20 passagens bíblicas. Se eu fosse ler um por um aqui, ia ser demorado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar vocês aqui com algumas passagens, tá bom? Então, ó, a Camila vai ficar com Mateus 8:11, tá? Mateus 8:11. A Isabela vai ficar com 1 Coríntios 13:12, tá? Então, 1 Coríntios 13:12. Ismael, você vai ler? Então, a Suede vai ficar com Isaías 57:15. E o seu esposo vai ficar com João 10:28. Então, a Suede lê 2, que é uma carne só. É um só, então você lê 2. Então, Isaías 57:15 e João 10:28. Beleza? O Marcelo ali no fundo vai ficar com Isaías 33:24, tá, Marcelo? Isaías 33:24. O Romires vai ficar com Apocalipse 21:4. Beleza? Apocalipse 21:4. O irmão lá do fundo vai ficar com Isaías... Oi? O Nélio está escondido, não vi ele. O Nélio vai ficar com Isaías 60:18. Tá? 60:18. O irmão lá do fundo vai ficar com Apocalipse 21, de 1 a 2. Não, 22, de 1 a 2, perdão. Apocalipse 22, de 1 a 2. E a esposa do irmão vai ficar com Isaías 40:31. Beleza? Isaías 40:31. A irmã Luzia vai ficar com Apocalipse 21:3. 21:3. E o Marcelo, Apocalipse 22:4. Beleza? Luzia 21:3, Marcelo 22:4. Tá? Vamos continuar aqui, que tem muito passagem. Oi? O seu é João 10:28, tá? Hã? Ué, a memória tá também 13:12, tá? Você tem que trabalhar a memória aí, tá? Só uma passagem, esquecer é complicado, né? Agora até me perdi aqui onde eu tô. Ó. A Letícia vai ficar com Isaías 66, 22 a 23, beleza? Isaías 66, 22 a 23. O irmão aqui, Apocalipse 21, 15 a 16, beleza? Apocalipse 21, 15 a 16. O Mateus vai ficar com Filipenses 3, 20 a 21. Filipenses 3, 20 a 21. O Marcelo, Lucas 24, versículo 38, beleza? 24, 38. O Ronilson, Jó
19, 26. Não, tem mais 28 por versículo. O Vinícius, com João, capítulo 20, do 14 ao 16. Beleza? 14, 16. O Marquinhos lá no som vai ficar com Lucas 24, 30 a 31. Filipenses 3, 20 a 21. Não, o seu é Isaías 66. 22 a 23, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Marquinhos, Lucas 24, 30 a 31, beleza? E aí os outros dois eu leio aqui, né? Porque cada um pegou, né? Mas não decorou ainda, não é possível. João 20, 14 a 16. Alguém está com dúvida? Agora até eu achar aqui, é 2 dias, peraí. Deixa eu ver. Isaías 57, 15 e João 10, 28. Beleza? O Marcelo é Apocalipse, né? Da Luzia, Apocalipse 21, versículo 3. O seu é 22, versículo 4. Tá tudo junto aí. Todo mundo achou? Tudo certo? Muito bom. Então a gente vai ser tipo um estudo bíblico, tá, irmãos? A gente vai estar junto aqui. Quem quiser comentar algo, tá? Porque o que a gente vai estudar aqui são coisas que a maioria já ouviu, já sabe, tá? Então nós iremos reforçar o que nós sabemos, ok? Vamos fazer uma oração para a gente abrir a palavra de Deus agora nesse momento? Então oremos. Senhor Deus, amado Pai, a tua palavra vai ser aberta, Pai. Nós não somos dignos de lê-la, mas o Senhor tem misericórdia de nós, e por isso o Senhor permite que nós lemos a tua palavra, que ela possa nos mostrar verdades, Pai, informações importantes para a nossa salvação, em nome de Jesus, amém. Muito bem. No céu, o tema 1 aqui é: no céu nós reconheceremos e nos reencontraremos. Vamos reforçar isso agora. A Camila vai ler Mateus 8, 11. Tá? Lê alto, tá? Para o pessoal ouvir, tá? Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isa, 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Amém? Não, peraí. Calma, moço. Vamos lá. Aqui o que diz aqui? Nós iremos reconhecer Jacó, Isaac, Abraão, mesmo sem saber como que é o rosto dele hoje. Nós sabemos como que é o rosto deles. Nós iremos reconhecer e iremos sentar à mesa com eles. Então uma das promessas nós iremos sentar à mesa de grandes personagens da Bíblia, da história, que fizeram grandes maravilhas sendo usados por Deus. Nós iremos reconhecê-los, nós não acharemos eles estranhos, nós iremos conversar com eles. Também fala algo ali em Coríntios: o que nós imaginamos aqui, o que nós vemos é como se fosse um espelho meio embaçado, sabe? Um reflexozinho que você vê por longe. Então quando nós tentamos enxergar o céu, é como se fosse um espelho embaçado. Nós temos a noção, pelo que a gente lê na Bíblia, mas quando nós vermos de verdade, vai ser algo que é impossível de imaginar para a nossa mente humana. De tão maravilhoso que vai ser. No céu não perderemos nossa identidade, mas a encontraremos plenamente. Olha que bênção. Segundo ponto agora, a Suede vai ler para nós em alto e bom som, Isaías 57, 15. Rasgou, até ter rasgado a parte da página. Tô brincando.
E João? Cinquenta e 15. Porque assim diz o alto, sublime, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, né? João? É. 10:28. Amém. Olha outra promessa interessante. No céu não vai ter limite de tempo. Amém? Imagina você estando. Quando é criança, a gente tem muito disso, né? Adulto também, mas criança é mais. É uma intensidade maior. Imagina um dia muito legal, muito feliz. Aqui acontece muito comigo. Por exemplo, meus pais vêm para cá. Aí eu fico muito feliz porque estão aqui, né? Só que no meio do caminho ali, dos dias, eu fico lembrando, aquele tal dia eles vão embora. Nossa, mas daí aí fica aquela tristeza. Antes do momento de acontecer, eu fico triste já. Por quê? Porque assim, nossa, eles vão embora daqui a pouco, hein? Sabe aquela sensação de... E tudo nessa terra é assim, né? Você quando tem filho pequeno, você tá ali legal, pô, nossa, muito bom, então, mas você vai assim, daqui a pouco eles vão crescer e não vai ser assim, né? Daqui a pouco eles vão casar, vão embora, e a gente fica naquela sensação de que vai acabar. E tudo nessa vida vai acabar, infelizmente, né? Ou felizmente, depende da sua situação com Deus, né? Vai acabar. Mas quando nós vemos a promessa de Deus para nós, no céu não vai acabar. Não vai ter limite. Não vai ter limite de tempo. Isso é muito, muito legal, né? Terceiro ponto aqui, nós vamos agora em Isaías 33:24. Marcelo, né, Marcelo? Capítulo 33, versículo 24. Vamos ver a promessa de Deus agora. Isso. Amém. Romires, né? Apocalipse 21, versículo 4. Amém. Amém? Olha que promessa maravilhosa para nós. Nós viemos para um lugar que não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter preocupação, não vai ter ansiedade, depressão, não vai ter dúvidas. Que lugar maravilhoso. A gente não consegue entender e nem imaginar isso, porque nós vivemos num mundo que é assim. Mas vai acontecer. No céu não vai ter disso mais. Isso é muito bom. O céu é um lugar onde até a dor se esquecerá de existir. Isso não é questão só de dor física, é espiritual, física, emocional, é total. Isso é uma promessa maravilhosa, né, para todos nós. Vamos para o quarto tema agora. Agora é com o Nélio, Isaías 60:18. Amém. Não haverá violência no céu. Imagina você quando... E cada vez mais a gente percebe que as coisas estão ficando mais difíceis, né? Antigamente, quando você era criança, você fazia algo na rua e tá tudo certo. E hoje, você não, quem tem filho pequeno, você não tem coragem de deixar o filho solto assim. Parece que as coisas estão ficando mais difíceis, mais violentas. Você vê coisas na internet que é difícil de entender como uma pessoa faz algo daquele tipo. Para quem assiste jornal, vê coisas passando na TV, você fala assim, cara, e as coisas estão piorando cada vez mais. E a promessa de Deus que no céu
e posteriormente a Nova Jerusalém, não vai ter violência, não vai ter medo, aquela preocupação, medo de destruição, porque nós estaremos com Deus, né? Ali na dor humana existe esperança para toda a criação. Não haverá mais violência, desolação nem destruição. O céu é a resposta definitiva ao caos da terra. Amém. Vamos continuar. Agora, irmão, lá, Apocalipse 22, né? Do 1 ao 2. Amém. Isaías 40, 31. Amém. Olha que promessa maravilhosa. No céu, a gente vai ter alimento. A árvore da vida vai dar 12 frutos por ano, um por mês. Frutos que curam qualquer doença, qualquer enfermidade. A água da vida vai descer do trono de Deus. E ela vai matar não só a nossa sede física, vai ser uma fonte a jorrar da palavra de Deus na nossa vida. E você deve pensar assim, nossa, mas a gente fica tão cansado aqui nessa terra, não fica? Você trabalha ali, você está cansado, olha para a cara do Mateus, está morto de cansado. Você fica em pé, você vai dormir agora aqui, velho. Então, nós cansamos nessa terra. Você faz algo, você cansa, você fadiga, mas no céu não vai ter nem cansaço. Imagina você não cansar? Não dá para imaginar. Mas a gente não vai cansar. Vai ter força plena, vai ter água, vai ter alimento, vai ter descanso. Não só descanso, não descanso físico, é um descanso no Senhor, que é muito mais importante, né? Deus seja louvado. Vamos continuar agora. Agora é com a Luzia, Apocalipse 21, versículo 3. Amém. Marcelo? Amém. Um outro ponto importante também do céu. O céu não vai ser perfeito porque o céu é perfeito, mas é porque Deus vai estar lá. Então, nós estaremos na presença de Deus. Muitas vezes, quando nós falamos de presença de Deus, às vezes fica um pouco superficial para a nossa mente. Porque o pecado atrapalha muito. O pecado, ele atrapalha muito na nossa conexão com Deus. Então, às vezes você sente a vontade de perto de Deus, às vezes você não sente essa vontade. É o pecado. É a nossa vida humana, nossa natureza. Mas quando nós formos para o céu, não vai ter mais pecado. Então, tudo vai ser maravilhoso, porque Deus vai estar conosco. Amém? Ele vai estar do nosso lado. Isso é muito bom. A maior alegria do céu não é o lugar, mas a presença de Deus. Deus não estará distante, Ele habitará conosco. E nós o veremos face a face. Amém. Vamos continuar aqui. Aqui diz assim também, ó, o céu não é perfeito porque é belo, mas porque Deus está lá. Agora a Letícia vai ler para nós Isaías 66, versículo 22 e 23. Amém. Uma das coisas que o pastor William falou muito na sexta-feira, quando a gente foi no monte também, ontem lá em Arcos, da união. Nós seremos unidos lá no céu.
E a gente vai adorar a Deus todos os meses, todos os sábados, com aquela... Imagina com aquele coral, né? A gente cantando junto com os anjos, cantando junto ali, e não vai todo mundo cantando afinado. Olha que beleza! Tudo, aquela harmonia que não existe na terra, vai ser muito superior. Nós iremos adorar o nosso Salvador ali juntos, né? O céu é a reunião eterna da família de Deus. Amém. Vamos continuar agora com Apocalipse 21, versículo 15 a 16. Amém. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo. Amém. Marcelo? Por quê? Ronils? Depois, revestir esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Amém, amém. Aqui diz que a cidade de Deus vai ser uma cidade real, não vai ser uma cidade espiritual. Então ela vai ter medidas reais. Ela vai ser Eu estava dando a lição dos jovens hoje, e a lição dos jovens é a última da semana, né? É o último do trimestre, né? E a parte de sábado, a passagem bíblica era Apocalipse 21 e 22, os dois capítulos, inteiro. Cara, dá uns detalhes assim tão ricos, como vai ser o céu, as ruas de ouro e todos os detalhes daquelas pedras preciosas. O céu vai ser, a Nova Jerusalém vai ser real, vai ter medidas reais, né? E nós iremos nos fortalecer lá e seremos perfeitos, porque nós estaremos ao lado do nosso Salvador. O céu não é uma fantasia espiritual, é uma realidade restaurada. Amém. Agora o Vinícius vai ler para nós João 20, 14 a 16. O Marquinhos pegou Lucas 24, 30 a 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos dele se abriram, e ele reconheceu Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Amém. Aqui diz, irmãos, nós reconheceremos a Jesus pela sua voz, como aconteceu com Maria. Nós reconheceremos a Jesus pela forma, pelo gesto dele ao partir do pão, como os discípulos lá em Emaús. Nós também reconheceremos ele face a face. Nós iremos reconhecer Jesus. Nós iremos reconhecer nossos queridos que morreram, que estão distantes. Nós iremos reconhecer até pessoas que nós não conhecemos nessa terra, através da misericórdia de Deus. No céu, o amor não terá que reaprender a reconhecer. Olha que maravilha. E o último ponto aqui quem pode ir para lá? E aí? Quem poderá ir para o céu? Vamos abrir a Bíblia agora, todos nós, em
Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, quem que pode ir para o céu? Todos. Todos que quiserem. Todos que quiserem receber a água da vida estão convidados para ir para o céu. A gente vai voltar agora em 2 Pedro. É a última passagem bíblica dessa noite. Um pouquinho antes de Apocalipse. 2 Pedro, no capítulo 3. Segunda Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém. O céu é para todos aqueles que querem e que se arrependerem. O céu é um convite para todos nós, irmãos. Todos nós. Todos nós somos convidados por Jesus para morar nos céus. Isso é maravilhoso. O problema é que nós queremos ir. Será que de fato nós queremos ir para o céu? Será que de fato o que nós estamos fazendo nessa terra aqui reflete isso? Porque Deus, Ele conhece nosso coração. Ele sabe o que passa na nossa mente. Nós estamos na igreja dele, nós estamos aqui agora, nesse momento, e é por um propósito. Você não veio aqui porque você está à toa. Não, Deus te convidou, e você aceitou o convite dele. Amém? Mas Deus, Ele conhece nosso coração. Então nós devemos trabalhar diligentemente para ver o que nós estamos fazendo de errado, que está nos impedindo de ir para o céu. Nós devemos ficar incomodados. Nós devemos estar sempre vigilantes, assim, cara, eu tenho que melhorar isso. Nossa, eu tenho que parar com isso. Isso é atuação do Espírito Santo em nossa vida. Porque se você se arrepender, se você se arrepender dos seus pecados, se você buscar uma transformação, você vai para o céu. Porque o céu já está aqui, ó. Jesus morreu na cruz, né? A gente estudou ali no segundo tema dos domingos. Jesus morreu na cruz e ofereceu para nós a salvação. A salvação só vai ser aceita com as nossas atitudes. Porque quando você fala algo, é muito fácil falar. Tem pessoas que falam até demais, né? Eu estava dando uma estudada. Onde que estava? Eu estou lendo um livro de Daniel, as profecias de Daniel. E estou numa parte lá onde Daniel ele foi preso, foi para a cova dos leões, né? E falou um pouquinho sobre Sócrates, o filósofo Sócrates. E ali um homem, eu tirei foto, até vou mostrar, vou falar para vocês. Um homem chegou em Sócrates e quis falar sobre alguém. E Sócrates falou para ele assim, ó, o que você vai contar passa pelas 3 peneiras, como assim peneiras, né? Então, ele detalhou aqui, ó, a primeira peneira é verdade? Se for verdade, vai para a segunda peneira, quer ver, ó? A segunda peneira, o que você vai contar é uma coisa boa, né? Se ela é verdade, é uma coisa boa? E a terceira, ajuda alguém? Que uma das coisas mais difíceis do ser humano é controlar a língua. Isso é uma repreensão para todos nós.
E quando nós falamos de alguém, geralmente nós gostamos de falar mal. Mas você deve se perguntar, o que eu vou falar de alguém é uma coisa boa? É verdade? Primeiro, é verdade? É uma coisa boa? Vai ajudar alguém? Se não tiver nenhum desses três, acabou, não fale. Isso é um exemplo dentre os que nós temos que trabalhar. E talvez nós fiquemos naquela dúvida, mas Deus, é muito difícil então ir para o céu, porque se eu tenho que melhorar essas coisas, como eu vou para o céu? E aí que está a misericórdia de Deus. Porque Ele não quer que você mude da boca para fora. Ele quer que você se aproxime dEle. E quando você se aproxima dEle, através da palavra de Deus, através da oração alta e através do nosso testemunho, você vai mudando aos poucos. Aos poucos você vai conseguindo vencer a sua natureza pecaminosa. E assim você consegue aceitar de fato esse convite de ir para os céus. Como aquela parábola do casamento. Só estará no casamento aqueles que tiverem as vestes que o noivo enviou. Porque se nós formos com nossa veste de pecado, nós não iremos para o casamento. Nós não iremos para o céu. Então nós devemos aceitar essas vestes reais para o casamento. Que nós possamos, nessa noite, tentar trabalhar um reavivamento real em nossas vidas. Deus está oferecendo para todos nós o céu. Para todos nós. E nós sabemos onde nós estamos caindo. O Espírito Santo fala para nós que nós possamos mudar, nós possamos buscar e assim aceitar o céu que é oferecido para todos nós. Vamos ficar em pé? Oremos. Querido Deus, nós lemos aqui a Tua palavra, Pai, e nela conteve várias informações importantes para todos nós. Informações que falam sobre como vai ser o céu, como vai ser a Nova Jerusalém, como vai ser a nossa vida, nossa rotina. Tantas coisas maravilhosas nós lemos aqui, Pai. São promessas que o Senhor fez para nós. Nós estamos muito felizes porque nós temos essa esperança, Pai. Os ateus, quando morrem, acabou para eles. Para eles é o fim. Mas nós somos cristãos e acreditamos na vida eterna. Nós sabemos que mesmo que a nossa vida acabe nessa terra, nós temos a esperança da Tua segunda vinda, e assim nós morarmos contigo no céu, Pai. Nós sabemos também, Pai, agora no final desse trecho bíblico, que ir para o céu reflete aceitar o convite e se arrepender. Sem o aceite e sem o arrependimento, é impossível alcançar esse céu. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. E por favor, meu Deus, envie uma porção dobrada do Teu Santo Espírito na vida de cada um aqui, para que nós possamos abrir nossos olhos aos pecados que nós estamos cometendo, aos erros e às falhas que estão atrapalhando a nossa salvação. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.